Olá, eu sou o Fernando Abraão, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Santo André. Esta é a orientação para o culto doméstico preparada pela Igreja de Santo André. Seu tema é sobre a necessidade de reforma. Espero que seja bênção para a tua vida e, sobretudo, que honre a Deus na mediação de Cristo, no poder do Espírito e segundo as Escrituras. Esta é a ordem dos trabalhos desta orientação de culto. A leitura do Salmo 126, 2 cânticos, um com o Grupo Semente e outro com os Vencedores por Cristo, orações e a pregação da Palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses. Vamos adorar a Deus. Iniciemos a adoração ao Senhor com a leitura do Salmo 126. Abra sua Bíblia lá, Salmo 126. Será feita a leitura de todo o Salmo. São apenas 6 versos. Eu peço que você me acompanhe na leitura. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, tudo que somos se pôs a sonhar, e nossa boca se encheu de sorrisos, a nossa língua de júbilo a cantar. Quando o Senhor restaurou nossa sorte, tudo que somos se pôs a sonhar, e nossa boca se encheu de sorrisos, a nossa língua de júbilo a cantar. Então se dizia as nações, Deus fez grandes coisas por eles. Com efeito, grandes coisas Deus fez por nós. Eis porque cantamos de alegria. Isso comprova de Deus a palavra que o salmista nos faz relembrar. Quem está chorando e plantando a semente, com alegria um dia vai ceifar. La 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 ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la ya, la ya. Lemos e cantamos o Salmo 126. E podemos ver nesse salmo 2 momentos diferentes. Um momento de regozijo, porque o Senhor restaurou a sorte do seu povo. E um momento de clamor ao Senhor, pedindo que o Senhor restaure o seu povo. O Senhor restaurou a sorte do seu povo, porque só somos povo de Deus se tivermos sido redimidos em Cristo Jesus, se tivermos esperança no Messias. Estes, nesse tempo, aguardavam pelo cumprimento da promessa do Senhor. E a promessa se cumpriu.
veio o profeta semelhante a Moisés. Veio o rei que era sucessor de Davi. Veio o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Logo, esses que esperavam que ele viesse, à semelhança de nós hoje, criam na promessa de Deus. E nós temos uma vantagem: cremos na promessa que se cumpriu. Somos redimidos. O Senhor restaurou a nossa sorte. Podemos ser como quem sonha. Podemos ter júbilo na nossa língua, alegria diante de nós. E podemos ouvir o testemunho dos outros que ainda não são crentes. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sim, o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja o seu nome. Isso é motivo de oração. Gratidão ao Senhor pela redenção. Gratidão ao Senhor porque temos esperança, temos segurança. Gratidão ao Senhor por Jesus Cristo. Mas também é motivo de oração o pedido a Ele, ao Senhor nosso Deus, que nos restaure. Por que precisaríamos de restauração? Porque ainda pecamos, porque ainda o ofendemos, porque ainda nos desencaminhamos. Se não fosse Ele nos preservar, nos perderíamos. Ele é fiel e garante a nossa redenção. Ele nos ressuscitará, a nós os redimidos, no último dia. Mas há um outro motivo para pedirmos restauração ao Senhor, que é a perseguição daqueles que, sendo anticristãos, querem a cabeça dos cristãos. Querem ofender a Deus ofendendo o seu povo. Pois bem, Senhor, restaura-nos, sustenta-nos. Sustenta-nos e restaura-nos assim como o Senhor faz com o deserto e com as correntes do Negueb. Sustentando o Negueb, restaurando o rio que dá vida ao deserto. Concede isso, Senhor. E concede que nós, mesmo semeando com lágrimas, mantenhamos a nossa esperança de colher com júbilo. E diz o último verso: quem sai andando e chorando, em paralelo ao que com lágrimas semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, tem misericórdia de nós e sustenta-nos. Então nós vamos orar com gratidão por termos sido redimidos, com gratidão por Ele nos dar esperança e alegria. Vamos orar porque Ele nos tem feito testemunhas suas, mas vamos também pedir que Ele nos fortaleça em nosso testemunho. Vamos também pedir que nós andemos com justiça e que, sendo pressionados pelo mundo por causa dessa justiça, que sigamos fortes, sabendo que, por causa de Cristo, com júbilo ceifaremos aquilo que temos plantado para a glória do seu nome. Eu peço a você que agora pare tudo e dedique-se à oração. Pause o vídeo. Ore a Deus. Estudemos a palavra do Senhor. Estudemos sobre o tema sobre a necessidade de reforma, a respeito da necessidade de reforma. Estudemos a palavra do Senhor. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta na Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos estudar a palavra do Senhor com o objetivo de verificarmos a respeito da necessidade de reforma, onde ela precisa ocorrer, sobre quem e com que objetivo final. Para estudarmos sobre isso, eu convido a você que me ouve a pensar um pouquinho sobre a realidade em que vivemos e sobre alguns aspectos da história que nos conduziram até este momento em que vivemos agora. O primeiro aspecto que eu quero te convidar a pensar é sobre a estratégia romana de conquista. Lá atrás, mais de 2000 anos atrás, em meados do século I antes de Cristo, um personagem muito importante da história romana, Júlio César, exercia muito poder. Era um grande general, era uma autoridade reconhecida como um dos triunviros de Roma naquele momento, e ele também era um autor importante de obras literárias.
Este homem, liderando os seus comandados, os seus exércitos, chegou a escrever numa obra importante sobre a guerra na Gália, uma maneira, uma estratégia de guerra que era adotada pelos romanos, que cada vez mais dominavam as áreas ali ao redor do mar Mediterrâneo. A estratégia é dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Durante o período imperial romano, há o nascimento do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ungido de Deus, o Messias, o Cristo, cheio do Espírito Santo, viveu sempre em obediência, viveu sempre honrando ao Pai, sempre observando a Escritura, a revelação especial de Deus. E nesse seu procedimento de obediência, manifestar o poder do Espírito, apontando para a redenção que só nele poderia ser obtida. Ele curava com esse objetivo, mostrar que nele estava a vida. Ele dominava a criação, mostrando que ele é o Senhor desta criação. O Senhor Jesus, então, expunha com seu poder quem ele era, Deus encarnado, o Redentor de todo aquele que nele crê. Neste caminho de testemunho a respeito do Pai, da redenção que estava no seu próprio nome, o Senhor Jesus fez discípulos. E morto na cruz, sepultado, ressuscitou dentre os mortos. Ressurreto dentre os mortos, o Senhor Jesus dá ordens aos seus discípulos a respeito de seguirem com a sua missão. E a missão do Senhor Jesus foi vir aqui, em nome do Pai, testemunhar da vida que nele havia, para que os eleitos para a vida fossem redimidos e o nome do Pai fosse glorificado. Que deveriam fazer então seus discípulos? Ir pelo mundo, evangelizar, fazer discípulos de todas as nações, batizar os crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a segurança de que Jesus Cristo estaria e está conosco todos os dias até a consumação do século. Além disso, ele também disse, e se cumpriu lá como está registrado em Atos capítulo 2, que nós receberíamos como igreja poder para sermos testemunhas de Jesus Cristo, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins do mundo. O discipulado determinado por Cristo, então, muito diferentemente da estratégia de conquista de Júlio César e dos romanos, não era por dividir para conquistar, mas era a estratégia da luz. A luz chegando nas trevas, penetra nas trevas, invade as trevas, e então, misturada em meio às trevas, vence a escuridão, fazendo com que prepondere o seu próprio poder, o poder da luz. Assim o Evangelho deveria ser pregado, não dividindo as pessoas, mas penetrando no meio da sociedade, anunciando a verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas onde a mensagem pudesse chegar, indo de cidade em cidade, de vila em vila, passando de uma nação para outra, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, uma pessoa para outra, no máximo uma pessoa para algumas que a ouvissem, mas sempre anunciando o Evangelho, penetrando na sociedade. Essa estratégia do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo e com base na palavra, na doutrina dos apóstolos, foi extremamente bem sucedida. E o Império Romano começou a sentir os efeitos do sucesso evangelístico do povo de Deus. E começou a resistir, então, porque o povo de Deus é resistido. Deus tem inimigos na terra que não podem atingi-lo, logo atingem ou buscam atingir o seu povo. O contra-ataque romano usou de uma estratégia inversa à de Júlio César. Se Júlio César queria dividir para conquistar, o contra-ataque do quarto século foi reunir para conquistar. De modo que o imperador romano passou a ser chefe da igreja. E a igreja, então, estava submissa e ligada ao império. E todo o império passou a ser cristão.
de modo que aqueles que andavam com Cristo sinceramente, sob o risco de perderem a sua própria vida, agora tinham mais conforto, não precisavam mais se preocupar tanto na manutenção da própria existência. O império lhes era favorável. Mas essa aparente simpatia também produziu uma grande mistura religiosa e cultural. De modo que várias religiões de vários povos anticristãos foram agregados sob o império e sob a religião do império. E o cristianismo passou a ser uma religião misturada, uma religião aculturada, perdendo as suas características mais fundamentais de ser uma religião voltada para Deus, seguindo as Escrituras, fosse do Antigo Testamento, fosse a do Novo, já completa desde o final do primeiro século depois de Cristo. As pessoas começaram a se ligar mais nas tradições, no poder do imperador, nas vozes conciliares e nas influências das religiões pagãs. O contra-ataque romano gerou um cristianismo centrado na religião, centrado no poder do homem e, consequentemente, deformado. Passados mais de 10 séculos, toma forma pela graça de Deus um movimento de reconstrução, de reorganização, enfim, de reforma da igreja. E a reforma da igreja, à semelhança do que nós vimos nessa imagem que você tem aí ao fundo, era similar ao que se pretendia fazer nesta grande catedral na cidade de Leão, na Espanha. Queria-se voltar ao seu estado original, trazer de volta aquela estrutura já tão viciada, já tão deformada, à conformidade das Escrituras. Foi com este intuito que Martinho Lutero divulgou as suas 95 teses. Ele não queria uma divisão da igreja, ele queria uma reforma. Mas a Igreja Católica não queria uma reforma. Ela queria manter a sua estrutura com as alterações que haviam sido adquiridas ao longo da história. E o resultado disso foi a excomunhão de Lutero e a divisão da igreja. Uma igreja, então, que, voltada para as Escrituras, seguindo os protocolos que, pela graça de Deus, surgiram naquele momento histórico, voltada para as fontes, os textos em língua original das Escrituras Sagradas, começaram a perceber a grandeza da verdade registrada nesse livro. Aquilo que Deus havia dado para a igreja, para o seu povo. E isso que ele havia dado tinha então como base a revelação especial. E somente ela, só a Escritura. E estudando as Escrituras, foi percebido que tudo o que existe tem uma finalidade última. E essa finalidade, que é maior do que todas as outras e que deve ser preservada, ainda que todas as outras caiam, a finalidade é a glória de Deus. Somente a glória de Deus. Só a Escritura. Só para a glória de Deus. O quê? Viver pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Os outros 3 solas, a graça de Deus, a fé que Deus dá para que seja crido Jesus Cristo, somente por meio de quem temos redenção. Só a Escritura, só pela graça, só pela fé, só em Cristo Jesus a fé. Tudo somente para a glória de Deus. Essa revolução doutrinária levou a uma libertação de muitas pessoas que estavam sob o jugo religioso de Roma para agora estarem diante de Deus, para adorá-lo e servi-lo segundo as Escrituras. Entretanto, este movimento não aconteceu sozinho. Com o Renascimento aconteceu uma grande conquista humanista. O Evangelho foi espalhado pelas nações. Pessoas pregavam as suas conhecidas, iam até as ruas e anunciavam o Evangelho. E conhecendo o Evangelho, eram feitas novas
pela fé em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo em que isto acontecia, o grande poder do Evangelho, mais uma vez, sendo difundido pela mistura com o povo, à semelhança do discipulado cristão dos primeiros séculos, junto com isto, aconteceu a resistência à Igreja Católica quanto ao seu domínio filosófico e científico. E os homens que, libertos do poderio católico, deveriam se submeter ao Deus verdadeiro, resistiram a Deus e enfatizaram a sua própria sabedoria. Por isso, a conquista foi humanista, antropocêntrica, anticristã. Enquanto a reforma se desenvolvia, e isso aconteceu por décadas, por mais de século, na verdade, também se desenvolvia o humanismo filosófico e científico. E o homem entendia a si mesmo como a medida de todas as coisas. O homem entendia a si mesmo como aquele que deveria ser satisfeito, agradado. É neste caminho que a igreja e a religiosidade cristã são rejeitadas, porque assim rejeitava-se a soberania de Deus. Buscou-se adquirir prosélitos, aumentar, engrossar as fileiras das igrejas, aumentar a popularidade de certos pregadores. E então, ao invés de nós termos tudo voltado para Deus, os homens passaram a ser agradados. O Evangelho passou a dar ao homem poder de salvação, como se isso fosse possível. Mas era isso que era pregado. E os cultos foram cada vez mais transformados de tempos de reunião do povo de Deus para a exaltação do nome do Senhor, para tempos de agrado da congregação. Foi bom o culto para você? Gostou do que você encontrou aqui? Isto começou a tomar cada vez mais força no século XIX, 1800 e alguma coisa. E não parou mais de crescer. No início do século XX, isto ganhou muito mais força ainda com as teologias neopentecostais, com a pregação que tem o homem no seu centro, e da troca, pagamento de um valor para a aquisição de algo que Deus tem para dar. Graça. Sumiu. E o evangelho humanista distorceu a verdade da palavra de Deus. Este é o contexto em que nós estamos vivendo agora. Um espalhamento da mentira com o nome de evangelho, divulgando não a verdade do Senhor Deus, mas os pensamentos dos homens. Essa adaptação anticristã carece de reforma. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar às práticas, precisamos fundamentalmente voltar à fé no Deus verdadeiro. É sobre isto que trata essa pregação, sobre a necessidade de reforma. Entretanto, hoje nós não temos um ícone, um líder, uma instituição centralizadora de poder anticristão. Ele está espalhado pela sociedade. Muitas religiões, muitas denominações pseudo-cristãs, algumas denominações cristãs. O que é preciso fazer? É preciso que nós, como cristãos, continuemos seguindo os procedimentos adotados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos, como na Reforma, como colocar 95 teses na porta de uma catedral, esperando pelas respostas dos intelectuais que venham debater conosco, a fim de que, vencidos, tenhamos uma reforma de uma instituição organizada. Isso não existe mais. Mas ainda existe aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós como modelo de evangelização. Entrar no meio da sociedade e anunciar a verdade do Evangelho.
como isso poderia acontecer? Somente se nós cristãos de fato crermos e tivermos assim a verdadeira esperança cristã. Não há meio de subsistir nessa posição, a não ser que de fato sejamos crentes. De fato levemos as Escrituras a sério. De fato esperemos no Deus que fez Paulo registrar em Filipenses 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele, o Senhor, começou. Ele, o Senhor, a completará. Podemos confiar nele e esperar nele. Isto sempre na mediação de Jesus Cristo, que é quem voltará para completar a obra da redenção. É preciso que nós tenhamos esperança. Uma esperança, como dizem os versos 19 a 21, ainda do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses, está presente em Paulo. Observe o texto. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que esperança ele tem aqui, então? Ele tem a esperança em Deus de que, se o Senhor o preservar vivo, será para a glória de Deus. Será para o testemunho do Evangelho. A sua vida pertence a Deus, então ele viverá para Deus. Mas se o Senhor o levar à morte, se a morte o alcançar, será para Deus. Será para a glória de Deus. Não importa qual seja o seu destino, vida ou morte, é para Deus. Ele tem esperança no Senhor. E é nessa esperança cristã que ele resiste àqueles que o agridem e proclama o Evangelho a todos. É preciso que, para que haja a reforma, tão necessária a reforma, haja verdadeira fé naqueles que creem no Senhor. Verdadeira esperança naqueles que creem no Senhor. Ainda, vendo aqui sobre a reforma, observo que nós temos que ter também um pensamento cristão. Para que uma reforma seja implementada, é preciso que o pensamento cristão esteja centrado no pensamento de Deus. Quando eu penso a minha maneira, e você pensa a sua maneira, é possível que em algo pensemos de maneira coincidente, mas é muito mais provável que nós pensemos cada um ao seu modo e um contra o outro. Mas quando nós pensamos como Deus, quando nós assimilamos para nós o pensamento de Deus, e nós o fazemos quando seguimos as Escrituras Sagradas, nós então passamos a ter um pensamento comum. Não porque você pense como eu ou eu como você, mas porque eu e você pensamos como Deus. Ele é o padrão e a sua palavra é, sim, a nossa regra de fé e de prática. É assim que nós vimos no capítulo 2, versículos 1 a 4, Paulo exortando a igreja a pensar concordemente. Observe o texto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados, profundos afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Como isto é possível? Seguindo a Cristo, pensando como Cristo. Isso não acontece no estalar de dedos,
É preciso que nós nos debrucemos sobre a palavra devocionalmente, aprendendo com o Senhor a pensar como o Senhor. E quanto mais eu fizer isso, e você também, mais pensaremos concordemente. Mais deixaremos de priorizar as nossas próprias maneiras de ser, o nosso próprio jeitão, os nossos próprios objetivos, e abandonando a estes progressivamente, mais e mais pareceremos com Cristo, e parecidos mais com Ele seremos um. Trabalharemos com um pensamento uniforme. É importante que nós pensemos como Cristo. É importante retornarmos ao pensamento cristão. Veja aqui, tem um exemplo disto no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ora, como você imagina que era o pensamento de Jesus Cristo? Assim, devemos pensar como Ele. E isso nós aprendemos nas Escrituras. A esperança cristã em mim, em você. O pensamento cristão em mim e em você. A reforma progredindo de maneira infiltrada, como a luz, como o sal em meio a este mundo. É preciso retornar à pregação cristã. É preciso que paremos, como reformados que dizemos ser, que nós paremos de pregar a felicidade das pessoas, a centralidade das pessoas, a satisfação dos seus anseios. Se o casamento está ruim, venha para a igreja e seu casamento será restaurado. Suas finanças vão mal, venha para a igreja que suas finanças vão entrar nos eixos. Seus relacionamentos sociais, seu trabalho, seu carro, seu coração, seu o que quer que seja, vai mal, venha para cá. Receba este amuleto, esta toalha, este sabonete, este óleo. Receba esses amuletos que vão auxiliar a vencer nesta vida. O quê? Como isso pode ser tratado como cristianismo? A pregação cristã exalta a Deus, apresenta o homem na sua corrupção, na sua necessidade de arrependimento e redenção, pela mediação exclusiva de Cristo. Mostra ao homem como viver em Cristo, sem mistura, sem corrupção. Mostra pureza nesse comportamento, santidade na vida humana, segundo o padrão escritural. E é a partir disto que o homem arrependido e crente glorifica a Deus e encontra alegria. Qualquer outro caminho para a alegria pregado em igrejas que se chamam de cristãs é falso. Ou o homem se alegra em Deus, tendo sido restaurado por Deus, ou a sua alegria é fugaz, imprópria, inadequada, logo se desvanecerá. A pregação cristã é a que ensina que o homem deve se esvaziar a si mesmo. Deve crer no Deus verdadeiro, obedecê-lo fielmente, crendo no Deus verdadeiro. Isto produzirá a alegria do homem. Servir a Deus, satisfazer-se em Deus, não com o que Ele tem para dar. E então, satisfeito em Deus, o Senhor sim diz que nos levantará, nos encherá a boca de júbilo, de sorrisos, o coração de alegria. Veja se não é isso que está em Filipenses 2, de 5 a 8, inicialmente, e depois de 9 a 11. O modelo de Cristo para nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Onde está o lugar para a vontade de Cristo aqui? Onde Cristo se satisfez com algo aqui? E nós, como discípulos de Cristo, queremos ser gloriosos agora. Este é o tempo da humilhação. Nós seguimos a Cristo com a cruz nas costas. A pregação cristã tem que ser a pregação da humilhação do homem diante do Deus Todo-Poderoso e Soberano, obediente a Deus pela mediação de Cristo Jesus. É andando com Ele que nós teremos a bênção, por Ele prometida, da restauração da vida e da eternidade na sua presença. É disso que falam os versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim como Cristo foi exaltado, em Cristo o crente será exaltado. Não é uma coisa para estes tempos de deserto, esses tempos em que carecemos que o Negueb seja realmente preenchido com águas. Não, é uma coisa para guardarmos. Vivermos sem sede por causa de Cristo agora, mas caminhando nesse deserto terrível desses tempos, crendo, pensando como Cristo e pregando o Evangelho como Cristo pregou. Isso tudo resultará num agir cristão distinto. Os cristãos são péssimas testemunhas em geral, por quê? Porque se comportam como se não fossem cristãos nesse mundo. Alguém dá um dinheiro por fora para conseguir uma vantagem, lá vai o cristão e faz igualzinho. É só citar o exemplo mais simples, as filas que há por aí. Veja se qualquer fila de cristãos e você vai se surpreender com alguns deles furando a fila. Vai se surpreender vendo um congestionamento numa estrada e cristãos com o seu carro no acostamento. Vai se surpreender com coisas muito mais graves do que essas ainda, com jovens cristãos iludidos pela divulgação social e da mídia de que o amor decorre tão somente de emoções, de impressões imediatas, e então os jovens vão buscar relacionamentos sexuais pré-nupciais. Por quê? Porque não crendo na palavra, não creem em Cristo, não têm a esperança de vida eterna, não pensam como Cristo, logo não estão prontos a pregar a verdade, nem querem ouvi-la. Como poderão agir como cristãos? Vejam o número de divórcios que acontecem no meio dos cristãos. Gente que quer se autossatisfazer. Um marido fez essa coisa diferente, não posso aceitar. Para fora de casa, marido. A mesma coisa vale para a esposa. A esposa não me satisfaz. Acabou o casamento. Fora daqui. Isso quando não há grande violência entre cristãos. E dentro da igreja, a disputa por poder. Gente querendo ter a sua opinião prevalecendo, se esquecendo de que, pensando como Cristo, vamos agir como Cristo, humilhando-nos em favor do seu povo, para a glória de Deus. É preciso retornar a um agir cristão. E Paulo fala sobre isso em 1:27, veja lá. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Mas o que é isto? Isto é reforma. Isto é necessidade de reforma, mas ela não é institucional. Ela é pessoal. Ela é infiltrada na sociedade. E começa pelo teu coração, meu irmão. Pelo meu coração. Ele vai dizer, ainda no versículo 1,
para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja, um só pensamento, o pensamento de Cristo, unidade do povo, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Os cristãos morrem de medo. Diga aí, você que estuda no ensino médio, na universidade, ou mesmo você que está no fundamental. O que acontece quando você escuta uma palavra dita pelo professor ou pelos colegas contra Deus, contra Cristo, em favor dos piores costumes, da pior moralidade, e advogando para isso o pensamento humano tão elevado? O que é que acontece? Os cristãos em geral baixam a cabeça, dizem: isso não é comigo, é preciso que eu me preserve e não honre a Deus, e não testemunhe da sua grandeza, e não fale a verdade para as pessoas. Esse agir cristão é de fato um agir bravo e corajoso para a glória de Deus? Aqui é dito no 28, em nada estáis intimidados pelos adversários. Será esta a condição cristã nos dias de hoje? É preciso reforma, é preciso que a nossa fé seja verdadeira, para que a esperança seja verdadeira, para que o pensamento seja cristão, para que a pregação seja cristã e, consequentemente, as ações. E ainda para o capítulo 2, versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Os crentes não se dão conta sequer de que estão na presença de Deus. É preciso reforma, é necessária a reforma nas pessoas, penetrando na sociedade, para que possam, dentro dela, produzir a mudança que glorifique a Deus. Continua o texto, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vejam como isso concorda com 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Onde está a dependência? O nosso agir precisa ser dependente do Senhor, com devoção ao Senhor. Então o texto continuará no 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, que o método de Jesus, não o de Júlio César, não o da contra-revolução católico-romana, não o de imitação como o do humanismo renascentista e iluminista, não. O verdadeiro método de Cristo, de seguirmos a Ele, de crermos nele, termos esperança nele, pensarmos como Ele, pregarmos como Ele e, por fim, agirmos como Ele, em obediência ao Pai, este seja o modo da reforma realmente acontecer em nossos dias. Esse é o modelo do Senhor Jesus. Que seja o nosso modelo. Amém. Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer
é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama e inflama de amor e pela obra renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir de onde quer esse eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir de onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Oremos. Ó Deus e Senhor, exaltado seja o teu nome, glorioso é o teu nome. Tem misericórdia de nós, pecadores. Tem misericórdia da tua igreja pecadora. E concede, Senhor Deus, que arrependidos olhemos para a história e aprendamos como o mundo tem se comportado para lutar contra ti, dividindo-nos, submetendo-nos a um poder central, imitando as condutas cristãs, mas não para falar do Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, e concede que nós sejamos imitadores apenas de Jesus, e que façamos as coisas do jeito de Jesus, como tua palavra registra, e que então, enquanto vivemos, enquanto estamos seguindo o caminho, anunciemos o Evangelho a todas as nações. Façamos discípulos ensinando-os a guardar tudo o que o Senhor Jesus disse para guardar. Batizemos os crentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos a plena certeza de que Cristo está conosco e esperança de que virá nos buscar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, age sobre nós a fim de que o nosso pensamento seja unificado. Que nós pensemos como Cristo, Senhor. Age sobre nós, Senhor Deus, a fim de que nossa pregação seja unificada. Que nós preguemos a Bíblia, Senhor, com fidelidade para a glória e exaltação do teu santo e maravilhoso nome. Que nós vivamos segundo as Escrituras. Imitações de Cristo. Façamos, Senhor Deus, da nossa vida um reflexo da tua grandeza. Isso pelo teu poder na pessoa do Espírito, segundo a tua palavra. Ouve a nossa oração, Senhor. Ela é apresentada a ti na mediação do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, glorioso e ressurreto, Senhor de tudo que há. Amém, nosso Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo sejam sobre a sua igreja. Amém.